Olá pessoas do canal Japanese Horror, eu sou o Sr. E e no vídeo de hoje vou lhes contar a história de Kohada Koreiji. Kohada Koreiji era uma figura popular na ficção romântica do período Edo e no teatro kabuki. Suas histórias e imagens aparecem em inúmeras peças de teatro e arte, incluindo o famoso retrato de Hokusai e da sua forma esquelética, olhando por cima da rede mosqueteira. Sempre foi assumido que a história era verdadeira. Foi passado pela cidade como uma lenda urbana, com pedaços sendo reunidos e anexados aqui e ali. A história foi finalmente escrita e publicada no terceiro ano de Kiowa, em 1803, escrito por Sato Kyoden com ilustrações de Kitao Shigemasa, sob o título Fukushi Kaidan Asaka no Nema. Foi adaptado para o teatro Kabuki no quinto ano de Bunka, em 1808. Escrito e dirigido pelo dramaturgo Tsuruya Nambuko IV, sob o título Hiroe Otogi Zoku. Ele se tornou uma figura popular durante todo o período Edo. Durante o tempo em que Ishikawa Tanjiro II comandou o palco, vivia um ator de terceira categoria chamado Kohada Koreiji. Ele fazia parte da trupe de teatro Moritaza e estudou com o mestre Unagi Torobe. Koreiji era um ator terrível. Além disso, ele não era atraente. Ele tinha pele pálida e languida, com os olhos baixos e fundos e cabelos despenteados. Ele foi incapaz de conseguir os menores papéis em qualquer uma das suas produções de kabuki em Edo. O agente de Koreiji sentiu pena dele e recorreu ao suborno, implorando para encontrar algo, qualquer coisa, para o ator em sua dificuldade de realizar. Finalmente, ele conseguiu uma parte para Koreiji com um show itinerante no campo, onde o público era menos exigente do que em Edo. Por sua aparência pobre, os produtores economizaram dinheiro em maquiagem, escalando Koreiji para um papel de fantasma. Koreiji acreditava que essa seria sua última chance para fazê-lo como ator, então ele fez tudo o que podia para tornar seu papel crível. Ele estudou os rostos dos mortos, notando a maneira como os músculos deles ficavam flácidos e os olhos fixos inexpressivamente. Ele copiou suas poses rígidas e sem vida. Ele praticava falar com uma voz assombrosa e andar com uma graça misteriosa. Seu trabalho duro valeu a pena. Sua atuação foi amplamente aclamada. Ele se tornou então a conversa no campo. Os outros atores da trupe admitiram finalmente que Koreiji era bom em uma coisa: ser um fantasma. Koreiji era casado com uma mulher chamada Otsuka. Koreiji amava Otsuka profundamente, mas ela ficava envergonhada pelo marido e o achava um idiota. Ela se desapaixonou por Koreiji e caiu nos braços de outro artista do grupo de teatro, um jogador de taiko chamado Adachi Sakuro. Enquanto Koreiji estava fora atuando no campo, Sakuro morou na casa de Koreiji em Edo com Otsuka, fingindo ser o dono da casa. Eventualmente, Otsuka pediu a Sakuro para se livrar de Koreiji para que eles pudessem viver juntos para sempre. Na época, Koreiji estava apresentando na área rural de Asaka, na atual prefeitura de Fukushima. O irmão de Sakuro, um bandido chamado Unpei, morava perto, e Sakuro conseguiu sua ajuda para se livrar de Koreiji. Sakuro viajou para Asaka. Koreiji ficou surpreso e satisfeito por ter o companheiro de grupo ter vindo participar de sua performance. Sakuro tocou bateria enquanto Koreiji atuava como fantasma, e o público estava muito entretido. Entre eles estava o magistrado local, que concedeu a Koreiji uma soma de 5 ryo de ouro, uma soma muito grandiosa, por sua performance. Entre os shows, Sakuro e Unpei planejavam o assassinato. Um dia, quando o show foi cancelado devido à chuva, Sakuro convidou Koreiji para pescar em um pântano. Uma vez que eles estavam lá longe de qualquer observador, Sakuro atingiu Koreiji com uma vara de pesca e o derrubou do barco, fazendo-o cair no pântano. Então ele enfiou a cabeça de Koreiji na água e até que ele se afogasse. Seu corpo afundou no fundo do pântano. Sakuro fugiu do pântano e foi para o esconderijo secreto de Unpei. Unpei estava lá e ele disse a Sakuro que seu convidado já havia chegado. Ele levou Sakuro para a sala ao lado, onde o corpo encharcado de Koreiji estava no chão. Sakuro ficou chocado. Unpei disse que ele já estava lá quando ele chegou. Sakuro abriu a manga de Koreiji e tirou os 5 ryo de ouro que haviam sido pagos a Koreiji. De repente, o corpo de Koreiji sacudiu e rolou, com as mãos tão frias quanto o gelo e forte como o ferro. Ele agarrou o pulso de Sakuro. Sakuro gritou e tentou se libertar, mas o cadáver estava preso em seu braço. Ele puxou e puxou seu pulso mais e mais até que o cadáver se jogou em cima de seu próprio corpo. Os olhos de Koreiji se abriram e ele fixou seu olhar em Sakuro. Sakuro gritou. Unpei ouviu isso e correu para o quarto.
O cadáver estava deitado em cima de seu irmão, olhos fixos em um olhar vingativo. Sakura ficou paralisado de medo. Gunpei tentou puxar o cadáver de cima de seu irmão, mas ele não se moveu. Gunpei desembainhou a espada e cortou a cabeça de Koreide em um único golpe. A cabeça rolou pela sala, mas o resto dele ainda segurava o pulso de Sakura com força. Finalmente, Gunpei cortou cada um dos dedos da mão individualmente. Sakura foi libertado, e sem nenhum momento de atraso, fugiu para porta fora. Ele não parou até chegar em Edo. Quando Sakura chegou à residência de Kohada, ele chamou por Otsuka. Em pânico, ele rapidamente contou-lhe tudo o que aconteceu. O assassinato, o fantasma, o aperto gelado do cadáver e seus olhos odiosos. Otsuka estava confusa, pois ela havia lhe dito que Koreiji havia acabado de chegar lá há pouco tempo e que havia ido descansar no quarto dos fundos. Sakura não podia acreditar. Ele pegou a mão de Otsuka e timidamente entrou na casa, em direção ao quarto onde Koreiji estava dormindo. Quando Sakura entrou no quarto, ele viu alguém dormindo atrás de uma tela dobrável. Ele tentou puxar a tela, mas uma mão pálida cor azul agarrou a ponta e a segurou rapidamente. Sakura não desistiu, ele puxou o mais forte que pôde. Houve um som de estalo, a tela dobrável caiu no chão junto com Sakura. 5 dedos decepados rolaram pelo chão e imediatamente começaram a apodrecer. O cheiro doentio da morte encheu a sala. Não havia nenhum corpo atrás da tela dobrável. Apenas uma pequena chama que flutuou no ar e voou pela janela. Sakura ficou aterrorizado, porém Otsuka não ficou perturbada. Ela pareceu aliviada que Koreiji estava finalmente morto. Ela logo providenciou um funeral e depois um casamento. Sakura e Otsuka viveram como marido e mulher. Metade de um ano se passou sem mais distúrbios. Eles se esqueceram completamente de Koreiji. Então, uma noite, Sakura acordou e encontrou um outro homem na cama entre ele e Otsuka. Ele ficou de pé com raiva, mas não havia ninguém lá. A partir desse momento, Sakura começou a duvidar da fidelidade de Otsuka. Uma noite, enquanto voltava para casa depois de beber até tarde, Sakura ouviu uma figura subir pela janela de seu quarto. Quando ele espiou, viu outro homem na cama com Otsuka. Em uma raiva bêbada, ele correu para casa e desembanhou a espada. Otsuka acordou em pânico e, sem pensar, levantou a mão em defesa. Ao fazê-lo, ela agarrou a espada. Todos os 5 dedos dela foram cortados. Os dedos caíram no chão e apodreceram, enchendo a sala com o cheiro da morte. O misterioso estranho estava longe de ser visto. Uma risada carcarejante podia ser ouvida acima deles. Era a voz de Koreiji. Otsuka enlouqueceu e caiu no chão em estado de choque. Toda noite o fantasma voltava para assombrá-los. Enquanto a assombração continuava, Sakura começou a enlouquecer também. Otsuka nunca se recuperou de sua loucura e morreu logo depois. Os tratamentos de Otsuka custaram a Sakura quase tudo o que ele podia, incluindo os 5 rios de ouro que ele havia roubado de Koreiji. Sakura desistiu de suas poucas moedas restantes para realizar um funeral para Otsuka. No entanto, o padre que ele contratou era um vigarista e fugiu com o resto do dinheiro de Sakura. Sem dinheiro insano, Sakura foi forçado a viver como um mendigo. Um dia ele pensou ter visto o padre que o enganou e roubou seu dinheiro. Sakura correu atrás dele, mas o padre balançou seu cajado e bateu em Sakura severamente, derrubando-o da estrada e em uma lagoa. Então o Sakura, encharcado, percebeu que não era o mesmo padre afinal. Ele se arrastou para fora do lago e se desculpou, mas o padre bateu em Sakura várias vezes, batendo nele quase até a morte. Alguns estranhos terminaram a luta. Eles levaram Sakura de volta para sua casa para descansar, mas suas feridas foram severas e ele caiu em uma insanidade febril. À noite todos os vizinhos podiam ouvi-lo chorando de delírio. Ele nunca acordou. Quando eles o encontraram no dia seguinte, Sakura ficou inchado e descolorido, assim como um cadáver afogado. Algum tempo depois, o grande Ishikawa Danjuro II ouviu falar da história do trágico assassinato do famoso ator fantasma Kohada Koreiji. Ele teve pena dele e ofereceu orações em sua honra. Enquanto ele rezava, o fantasma afogado de Koreiji apareceu atrás dele. Koreiji, disse ele, você só foi bom em ser fantasma. Com esse reconhecimento final, o fantasma de Koreiji parecia contente e desapareceu. Muito se especula que a história de Koreiji se baseia em algo real, por acontecimentos que teriam acontecido lá por volta de 1700. Porém, com o tempo e com os anos, obviamente a história foi recheada com alguns elementos sobrenaturais. Como todos os bons fantasmas das histórias do teatro Kabuki, dizem que o fantasma de Koreiji assombra o teatro Kabuki. Dizem que ele assombra especialmente aqueles que assumem o seu papel nas adaptações. A única maneira desses atores saírem dessa maldição é fazer uma oferenda ao seu túmulo antes de assumir o papel. E é isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje.
Eu tô muito feliz de ter voltado finalmente com o canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe suas opiniões aí embaixo nos comentários. Deem sugestões para os próximos vídeos. Se inscreva. Acesse a página do Facebook, que lá eu vou estar atualizando não só sobre as coisas do canal, mas sobre o universo do J-Horror no geral. E é isso, valeu e falou!